Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Este é o terceiro podcast do mês de janeiro, referente ao Café Católico Expresso, com o intuito de meditarmos nessa série acerca da santidade na graça de Deus. Fixemos os nossos olhos no Senhor. Bem, sabemos que o texto base que eu estou utilizando para as nossas reflexões é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nessa citação, São Paulo fala que devemos ser irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que ser irrepreensível quando o Senhor Jesus voltar? Bem, tornar-se irrepreensível é ser perfeito, é ser santo, é ser amigo de Deus. E esse processo se inicia não por meio da dimensão corpórea, mas pela dimensão que Deus nos dá, a sobrenatural. O que nós vimos no podcast passado, o Espírito. Primeiramente, como nós vimos na citação do Evangelho, do último podcast, Deus é um grão de mostarda. A vida divina em nós começa de forma muito tímida, pequena, e com tempo de abertura para Deus, Ele vai nos preenchendo. Ele vai preenchendo a nossa alma e o nosso corpo. Como diz Santo Agostinho, porque nos fizestes para vós, o nosso coração não descansará enquanto não repousar em vós. Meu irmão, minha irmã, só seremos plenamente saciados quando encontrarmos verdadeiramente a fonte que pode nos saciar, que é Deus. Não tenhamos dúvida sobre isso. Como diz o próprio Salmo, só em Deus minha alma encontra repouso. Só em Deus a humanidade pode encontrar a paz para todo o seu ser. Na própria citação de São Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo começa dizendo assim, que o Deus da paz. É verdade, o nosso Deus é da paz, porque somente Ele pode dar a única paz que a alma humana nunca encontrará no mundo. Somente nele. No Evangelho de João capítulo 14, versículo 27a, Nosso Senhor vai dizer assim, Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não como a dá o mundo, mas vou-la dou. Ou seja, Jesus aqui quer dizer que essa paz que o mundo dá, essa sensação de uma falsa paz que o mundo dá, sentimental, vem de fora para dentro. Mas a verdadeira paz, a que Ele dá, surge, brota de dentro da nossa alma, no cerne, no núcleo do nosso ser, no espírito. E com isso, a gente já pode refletir sobre as dimensões da graça. A graça suficiente, como vimos anteriormente, todo homem, no mais intrínseco de seu ser, possui a certeza que Deus é um ser santo, que Deus é Kadosh, que Deus é um ser para além das coisas materiais, um ser único e transcendental. Isto independe, viu, meu irmão, minha irmã, da crença do ser humano, da religião do ser humano. Deus está lá, no cerne da alma de cada um de nós.
Obviamente que a graça suficiente não torna o homem como amigo de Deus, nem o torna como filho de Deus. Não. Mas com certeza faz com que o homem, em sua reta consciência, perceba que Deus existe e assim possa amá-lo. Essa graça, a graça suficiente, não faz o homem deixar de pecar, nem de entrar, nem de iniciar o processo de adentrar no seu castelo interior, de iniciar o caminho espiritual. Como muito bem diz Santa Teresa d'Ávila, retratando sobre a alma humana. Por meio da graça suficiente é que Deus, por seus desígnios, pode provocar ao homem o desejo de conhecê-lo, de excitar o processo inicial da metanoia, da conversão, para que a pessoa humana possa caminhar com Deus. Essa é a graça suficiente. A graça santificante ou graça habitual. A graça santificante é recebida quando a pessoa humana pede o batismo à Igreja Católica. Essa graça, como o próprio nome diz, é Deus que, por meio do seu Espírito Santo, habita dentro da alma humana, nos dando a sua própria vida divina. A mesma vida que o Senhor já possui em glória, a mesma vida que Jesus Cristo recebeu no momento de sua ressurreição por meio do Espírito Santo. Mas por que o batizado, independentemente de ser criança, jovem ou adulto, não consegue perceber essa vida divina dentro dele mesmo, dentro de si? Porque vivemos uma realidade material, uma vida tangível e não sobrenatural. Mesmo tendo neste mundo uma vida divina, o homem somente poderá contemplar essa sua transformação em Deus na glória celeste. Bem, com a graça habitual, com o batismo, que é por meio do batismo que nós recebemos esse dom, essa graça, ali naquele momento nós recebemos também um combo de graças, a vida divina, os dons do Espírito Santo, as virtudes teologais e cardinais, a luz de Deus, as obras de misericórdia e a possibilidade de estar em estado de graça, ou seja, de não pecar mortalmente. Isso é sobre a graça santificante ou a graça habitual. A graça atual são auxílios divinos dados por Deus para nos manter em estado de graça e para nos impulsionar mais além ao encontro de uma vida de santidade com nosso Senhor. A graça atual causa um efeito que humanamente não seria capaz de nos manter nele e nem realizar nenhuma obra fora dele. Jesus vai dizer no Evangelho de João: sem mim nada podeis fazer. É como se a gente visse uma pessoa, meu irmão e minha irmã, e dissesse: olha, isso aqui é incapaz dessa pessoa fazer isso. Só na graça de Deus ela pode realizar isso. Podemos dizer que a graça atual, a graça santificante e suficiente, age dentro da alma humana de uma forma sobrenatural. O nome graça sempre poderá ser substituído por Deus, ou também pela terceira dimensão do ser humano, Espírito, também pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, Espírito Santo. Observe que o nome graça em grego quer dizer charis, graça. Mas como a gente pode entender que as três graças, essas três dimensões de graças,
age dentro de um só ser, age dentro de nós, é porque todas essas graças vêm de Deus. Todas essas graças, podemos dizer em outra forma, que é o próprio Deus agindo de diversas possibilidades dentro da gente, dentro de cada um de nós. Então, assim, primeiro a gente percebe que Deus nos impulsiona pela sua graça suficiente. Depois Deus impele que o ser humano, que a alma, tem esse desejo de não só perceber que tudo é criado por um ser superior a nós, mas que a gente tenha essa mesma vida dele, que a gente possa aceitá-lo não só como Criador, mas chamá-lo de Pai, receber essa vida divina, é a graça santificante. E depois que a gente entende, depois que a gente compreende que esse Deus quer ter uma intimidade conosco, aí o nosso caminhar começa a ter um sentido, a nossa vida começa a ter um sentido. E isso vai desembocar nas graças atuais, nos auxílios que o nosso Deus irá promover para que a gente continue nesse caminho, nesse processo espiritual de santificação. Pois bem, continue conosco nessa série de podcast no mês de janeiro. Eu, Luciano Peixoto, membro do apostolado do Café Católico, conto com a sua presença, com a sua divulgação e compartilhamento desse podcast. Um forte abraço e fique com Deus.